Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Sou Jorge Preto, CMO da Nestec e host da nossa comunidade de médicos. Estamos na nossa 7ª temporada do nosso podcast, com o tema de interoperabilidade na anestesia, conectando dados, levando valor. Menos burocracia, mais precisão. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero convidar os nossos ouvintes que não escutaram, por acaso, nossas outras 6 temporadas do podcast. Lembrando que temos muito conteúdo bem interessante, convidados especiais, falando sobre assistência, sobre operação, sobre negócio, sobre inovação, tecnologia, todos esses conceitos, essas facetas que fazem parte do dia a dia da anestesia. Bom, então hoje eu tenho aqui o prazer de receber o Gustavo Landsberg. Ele é médico de família e comunidade, mestre em atenção primária e saúde, consultor em saúde digital, e ele é cofundador das startups Canguru Gravidez, Maria Saúde e agora, atualmente, a Nuvia. Gustavo, seja muito bem-vindo, obrigado por participar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar no tema macro, a inteligência artificial na documentação médica, que é o que vocês estão fazendo atualmente. Gustavo, muito bem-vindo e se apresenta como você gosta de se apresentar, por favor. Obrigado pelo convite aí. Bom, eu sou médico de família de formação, né? Assim, engraçado que falar médico de família ainda tem que explicar no Brasil o que é. Geralmente você fala o que é médico de família, as pessoas ficam olhando para sua cara esperando alguma informação mais elucidativa, assim, né? Sou formado há 20 anos e no começo da minha carreira eu fiz uma carreira bem voltada, né, igual a gente estava conversando agora há pouco, né, para a academia. Então, eu fui professor da graduação, fui preceptor de residência, publiquei capítulo de livro, artigos, livro e tal. E aí, depois a vida me levou para a área de tecnologia. Eu passei uma temporada fazendo meu mestrado na Espanha, lá não podia ser médico, eu queria fazer telemedicina, mas o povo achava que eu era doido, né? Em 2010, queria fazer telemedicina por Skype. Eu queria atender meus pacientes de lá, mas não teve jeito. Então, eu comecei a pensar, poxa, o que meu conhecimento pode ser útil, né? Como médico. Comecei a me aproximar de prontuário eletrônico, que era o que existia de tecnologia para a saúde até então, né? Comecei a estudar isso, me aprofundar nesse tema, e aí eu acabei seguindo para esse lado de inovação, de empreendedorismo na área da saúde. Inicialmente, trabalhei na TI de uma Unimed, da Unimed aqui de Belo Horizonte, fiquei uns 5 anos lá, mais ou menos. Então, fiz vários projetos de inovação, descobri que tinha essa pegada, mas acabei decidindo por empreender. E aí, peguei uma ideia que eu tinha com um amigo e fomos fazer a Canguru, que foi até como eu conheci o Diógenes, foi lá no Einstein, a gente foi também incubado na Aerids, né? Então, assim, foi a época que eu conheci o Diógenes, que é o fundador aí da Nestec, um querido. E, bom, assim, não tem muito jeito de contar, quem me apresentar sem falar do trabalho, né? Contar, assim. Então, assim, eu tive um período muito próximo, né, da Canguru ali, que é uma startup de pré-natal digital, de acompanhamento de gestantes, principalmente voltada para essa questão da cesariana, que é um problema de saúde pública no Brasil, o excesso de cesarianas que a gente faz aqui. Então, a ideia era empoderar as gestantes, trazer informação para elas tomarem decisões mais informadas e mais empoderadas. Depois, eu saí um pouco da operação da Canguru e fui prestar consultorias, né, sempre na área de tecnologia, principalmente atenção primária, saúde, fazendo essa ponte entre médicos, né, porque assim, o negócio é dominar os idiomas, né, o idioma da galera de TI, que pensa de outro jeito, fala de outro jeito, tem outra forma de se comunicar, de entender as questões, e o mediquês, né, juntar o mediquês com o TIZ, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que eu acabei aprendendo a fazer nos últimos anos, integrar essas duas áreas. E, bom, passei por Sírio, passei por Amil, Docway, Doutor Consulta, pela SAMI, que é uma operadora de saúde digital de São Paulo, bem focada em atenção primária e tecnologia, e depois vim parar na A3 Data. E aí é legal contar o processo aqui, que foi o seguinte: a A3 Data é uma empresa de Belo Horizonte de ciência de dados, uma consultoria de ciência de dados e IA, que existe há 10 anos já,
tem grandes clientes de vários setores, principalmente bancário, automotivo e saúde. E essa empresa, há 3 anos, foi adquirida pelo Mater Dei, majoritariamente pelo Mater Dei, pela rede Mater Dei, que trouxe a 3Data para criar uma área de tecnologia ali, de novos produtos, principalmente focados em saúde e IA, né, juntando essas duas coisas. Então, junto a expertise de saúde do Mater Dei com o de inteligência artificial e ciência de dados da 3Data, e a gente montou uma pequena fábrica de startups ali. Então, vamos lá, mapeamos dores do mercado, entendemos possíveis possibilidades, né, oportunidades de negócio, criamos MVPs, que a gente chama, né, produtos mínimos viáveis, né, produto mínimo viável, para endereçar aqueles problemas. Lançamos esses produtos nasceram, cresceram, se tornaram startups, né, das 4 iniciativas que a gente propôs, 2 acabaram avançando e virando realmente empresas, e num dado momento eu acabei assumindo como CEO da Nuvve e estou tocando a Nuvve desde então. Um pouquinho resumindo, contando a minha trajetória profissional junto com os produtos que eu ajudei a criar. Legal. A gente vê que tem muita necessidade ainda que pode ser resolvida ou melhorada muito através da tecnologia, né, Gustavo? E eu sempre falo isso que você falou, que você traduz, né, a linguagem do médico para a linguagem da informática, é algo que eu e o Jorge sempre nos propomos a fazer. Acho que esse é o nosso grande lugar nesse ecossistema, né? Tanto eu quanto o Jorge, a gente era programador antes de ser médico, né, cara? Então a gente já entrou na medicina com um olhar um pouquinho diferente, assim. E quando a gente começou a usar os prontuários eletrônicos que a gente tinha na época, imagina, eu comecei a trabalhar como anestesista em 2007. Era muito ruim, cara. Era um negócio, assim, muito horrível. A gente sempre olhava assim, cara, a gente tá perdendo os dados, a gente tá jogando fora todos esses dados, a gente não tá usando isso para nada, né? Como mudou desde então, hein, Jorge? Não mudou muita coisa, né, cara? Mas eu tô sendo irônico aqui, não mudou muita coisa, né? Assim, você sabe que meu primeiro trabalho nessa transição de idiomas aí foi justamente a unificação dos prontuários lá na rede própria da Unimed BH, né? A rede própria cresceu muito, então eram vários ambulatórios e hospitais diferentes, cada um com seu prontuário. E nosso trabalho era unificar. Cara, a complexidade de fazer isso, parece que é simples, né? Não, selecionar um e colocar, implantar nos outros. 3 anos de projeto para isso acontecer, né? Assim, o que acontece é triste assim para nós médicos, mas o prontuário não é feito para o médico, ele é feito para o gestor, ele é feito para faturar consulta, ele é feito para controlar estoque de medicamento e material, ele é feito para gerar indicador, ele é feito para um monte de coisa, mas menos para o conforto e para a eficiência do médico, né? Até, ultimamente, algumas iniciativas mais endereçando para isso, principalmente depois toda essa questão de design centrado no usuário, usabilidade e tudo mais, essa coisa passou a chamar mais atenção. Mas a real é que o arcabouço e a estrutura dos grandes prontuários, que não são muitos, principalmente no setor hospitalar, eles estão desenhados ali para atender uma métrica, um objetivo da gestão e não da assistência. Sim. Não, a gente tem 3 grandes prontuários no Brasil, que vai ter o market share de quase todo o mercado, e ele é feito para o gestor. Sem dúvida. Se você diz, mas eu tentei por muito tempo, cara, melhorar os prontuários e trabalhar no hospital junto com o pessoal da TI, cara, mas assim, simplesmente não é o objetivo. Não. O objetivo é atender o gestor é que paga, o gestor é que contrata o prontuário, o gestor está achando que está bom, porque para o trabalho dele está bom, e a gente fica com um puxadinho em campo texto para escrever alguma coisa. A realidade é essa. E esse campo texto, às vezes, eu lembro que nessa transição, nessa unificação dos prontuários, eu fiz uma comissão de prontuário eletrônico, chamei especialistas e equipe multiprofissional, falei, olha, como que vocês querem o documento? Vamos parametrizar de acordo com as necessidades. Eles falaram, não, eu quero o campo assim, eu quero um quadradinho para eu marcar isso e aquilo, eu quero um botão assim, a gente fazia os documentos. Na hora que a gente colocava em produção, para o cara que idealizou o documento usar, ele mesmo não usava. Primeiro campo em texto livre que ele achava, ele saía escrevendo tudo, e aí o dado ia para o espaço, né?
Exatamente. Cara, a primeira aula que eu dei sobre prontuários eletrônicos foi em 2010, Congresso Brasileiro de Porto Alegre, cara. Então, ó, 15 anos já, cara. E tudo, outro dia eu revisei aquela aula, né? Tá valendo. Porque praticamente tudo que eu falei naquela aula de 2010, dos problemas, da que a gente precisava de construir, o que a gente precisava melhorar, segue valendo até hoje, cara. Então, em 15 anos, a gente melhorou muito pouco. A gente tem umas bases de dados horríveis, né? A gente tem muito pouca informação estruturada nos nossos dados. Como o Diógenes fala, né, cara, a gente virou um concierge de MatMed, porque o nosso documento serve basicamente para faturar. A informação clínica, que deveria ser o core business da nossa atividade, ela é relegada a segundo plano. Tá? E a gente na Nestec, a gente olha, cara, pô, às vezes não tem, o cara não descreve anestesia. Como que você faz uma anestesia e não tem descrição da tua técnica anestésica? E assim, ó, cara, são centenas, milhares de procedimentos que não tem uma descrição da técnica anestésica, que está na nossa regulamentação, desde que existe uma regulamentação. Como é que você faz uma anestesia e você não descreve a anestesia que você fez? Tá? E o hospital ele não está interessado nisso. Mas se você não colocar uma ampola de fentanil que custa R$ 2, você tem que refazer a ficha, você tem que corrigir a ficha. Por quê? Porque deu inconsistência de faturamento. Mas se você construir um prontuário adequado ou não, isso é totalmente não é relevante. Simplesmente assim. Verdade. É um problema, né? Aí, mas assim, a nossa expectativa é que agora, com as mudanças que a gente está tendo, né, o advento da inteligência artificial, a capacidade de processamento que a gente tem, que isso mude. Né? A gente, aí não sou eu que estou falando, tem vários estudos que mostram que cerca de metade do tempo do médico, tem estudos para menos, outros para mais, mas assim, em média, metade do tempo do médico é dedicado a paperwork, né? É trabalho burocrático, é escrever no prontuário, é fazer prescrição, pedido de exame, atestado, relatório, encaminhamento, tudo isso. E aí, se a gente bota isso no papel, quanto que custa isso? Eu fiz essa conta. Não, se imagine que metade do tempo dos médicos brasileiros são 562 mil médicos no Brasil, a renda média anual de um médico no Brasil é R$ 361 mil, então 562 mil vezes 361 mil vezes 50%, nós estamos falando de 100 bi de reais todo ano, que é o que a gente paga para os médicos escreverem. Então, pensa que a gente não pode usar melhor esse recurso, né? Então, assim, a gente pode liberar o médico dessa tarefa, que não é o core dele, não é o que ele quer fazer. Eu não conheço nenhum médico que fala, nossa, adoro esse prontuário, adoro ficar codificando CID, codificando TUS. É meu passatempo. Cara, a gente não forma para fazer isso, a gente não tem uma aula disso na faculdade. Você teve uma aula de CID na faculdade? Né? Não sabe usar isso. A gente põe um Z00, que, né, que é o primeiro, ou o primeiro que a gente decorou ali, e pronto. Né, a doença mais prevalente do Brasil deve ser Z00, né, que significa consulta médica, não quer dizer nada, para o desespero dos gestores. Assim, e aí, ou isso está no papel, com a caligrafia, né, nossa, que é motivo de piada, ou está num texto livre, num texto ali que a gente normalmente não consegue resgatar. Agora até dá, né, mas assim, geralmente não se consegue resgatar aquela informação, então a gente navega muitas vezes às cegas e expõe o paciente a risco, o médico a risco, a um burnout de ter que preencher isso. Então, assim, o que a gente imaginou lá atrás, há 3 anos atrás, foi, poxa, a gente tem hoje em dia tecnologia, tem recurso para, de repente, escutar essa conversa e fazer essa documentação pelo médico. Tá? Ele não precisa fazer isso, ele pode simplesmente ler ao final, validar, editar alguma coisa que ele quer, mas assim, 90% do trabalho ele não precisa fazer. E assim que surge nuvem, né? A gente imaginou que o dado de saúde, na minha opinião, ele brota de uma conversa entre profissional e paciente. Ele é a fonte cristalina do dado. Tudo bem, depois ele vai para o prontuário, depois ele vira resultado de exame, ele vira procedimento, um monte de coisa, mas assim, a origem daquela informação é um bate-papo entre um profissional e um paciente. Então, se a gente escuta essa conversa e entende ela completamente e gera esse dado de uma forma que você consegue interoperar entre os sistemas, né? Consegue
que aquele dado, aquela informação de febre, seja febre em qualquer lugar do mundo que você for, poxa, a gente começa a melhorar esse cenário, né? Não só para o médico, mas inclusive para o paciente e para os gestores. A literatura anestésica, que é a que eu estudei, né, ela fala de 30% a 50% de paperwork. É isso, cara, 30% a 50%. E realmente ninguém fez residência pensando, nossa, vou fazer uma residência onde eu vou me especializar para trabalhar metade escrevendo, né, registrando. Só que isso, cara, é o registro da nossa atividade fim, a nossa atividade principal. E a gente chegou a fazer, né, as minerações de dados, as descobertas de dados em base de dados não estruturados, ou seja, já existia desde 7, 8 anos atrás, você já tem algumas tecnologias que você consegue procurar campo texto livre e identificar algumas coisas. Só que isso tem uma margem de erro muito grande. Isso na saúde é um problema. Eu não posso ter uma precisão de 80% na informação para saber se o paciente ele tem tal patologia ou não tem. Então, e aí começa, tecnologias antigas de identificação de campo texto livre, que para algumas análises ter 80% de precisão é sensacional, na medicina é muito ruim. É muito ruim, pode ser fatal, né? Pode E ser fora, fatal. é igual aquele negócio de corrigir uma redação que está 70%, 80% errada, às vezes dá mais trabalho do que você fazer fazer a redação de novo. É meio que isso, assim, você vai ser retrabalho voltar e ficar corrigindo. Tem que ter um nível de assertividade muito alto, e um alto nível de confiança. É claro que no final o carimbo é do médico, né? Então, assim, a gente não pode também delegar a nossa relevância e o nosso trabalho à máquina. Eu acredito que é uma coisa assim que a gente tem que estar atento. Não vai ser 100%, vai ter alguma coisa que a gente quer fazer de um jeito diferente, ou que não pegou, uma palavra que não pegou, acontece, mas tem que estar aqui para facilitar, né? Sim. Não, mas hoje, cara, as transcrições de IA, mesmo para textos médicos, elas já estão com uma assertividade 97, 98, 99%. Né? E quando a gente trabalha com negócio, com inovação, a gente sempre fala que o dinheiro ele está no problema, né? Como você trouxe a cifra, né? E não é à toa que, se você entrar na plataforma da AWS, em inglês, a AWS, a Amazon, já fez um transcritor exclusivo para medicina. Já está disponível, ainda não em português. E agora, esse ano, tanto a Microsoft quanto a Google começaram a lançar os seus produtos de mediquês. Total. Ainda não está em português, mas assim, esse valor, essa cifra que você colocou, mostra por que tem o interesse da Amazon, do Google e da Microsoft específico no médico, não no médico, no ecossistema de saúde. Então, esse é um setor que tem um interesse muito grande de você implantar esse tipo de tecnologia. Sim. E, assim, por mais que é incrível que a tecnologia chegou num nível que nos permite isso, ainda tem alguns desafios muito relevantes, né? Quando a gente fala assim, não está em português, fica parecendo que é só selecionar o português Brasil né, e Portugal vai funcionar. A gente tem inúmeros portugueses dentro do Brasil, né? Você falar venlafaxina no Recife ou em Porto Alegre é completamente diferente. Então, assim, a gente tem uma multiplicidade de jargões, tanto técnicos quanto leigos, né? A forma de falar os sintomas, a forma de dizer as doenças em diferentes regiões do país varia enormemente. Então, existe até uma questão dos sotaques, né? Da competência cultural para explicar isso. Isso é uma coisa que a gente olhou bastante, assim, sabe? A gente treinou a nossa IA do Nuve com diferentes sotaques, diferentes regiões do país. A gente elaborou dicionários de sinônimos de sintomas e doenças, contemplando regionalismos, para justamente poder ter a nuance de entender, né? Eu já passei alguns perrengues atendendo medicina de família na atenção primária, né? Assim, chega paciente e fala, doutor, eu vim aqui porque eu não ribuço à noite. Cara, ribuçar, tipo, então tá, dá licença, sai do consultório, vai de fora. O que é ribuçar, gente? Me explica aí. Ribuçar é cobrir. Não tá cobrindo de noite, tá sentindo calor, fogacho, menopausa, sabe?
Então, assim, é um nível de sutileza da comunicação que eu não acho que é só, vamos virar a chavinha e colocar em português. Eu acho que essas grandes empresas vão ter seus desafios, não é assim, fez lá nos Estados Unidos não quer dizer que vai funcionar aqui. Essa tropicalização, eu acho que o buraco é mais embaixo. Mas a gente tem que trabalhar com isso. Assim, a gente está num momento assim da IA onde a gente está treinando, a gente tem aquela IA generalista, que é o ChatGPT, essas coisas, que se você perguntar uma coisa um pouquinho mais aprofundada sobre medicina, ele já não ajuda, né? Ele vai te dar com informações bem genéricas, que é o que está disponível na internet, né, cara? Eu falo, se você perguntar como é que faz uma ventilação mecânica, aquela aula para R1 que acabou de entrar na residência, provavelmente você consegue um texto bom, adequado. Mas se você perguntar como é que você ventila um paciente idoso, obeso, em Trendelenburg, pronunciado para uma cirurgia robótica, é óbvio que não vai conseguir responder, até porque não tem uma resposta assim tão definida, certeira, né? Nossa, assim, vocês estão com a precisão, cara, no NUVI, que eu sei que essa é uma métrica que a gente busca de precisão na transcrição. Essa é a minha primeira pergunta aí, cara. A gente monitora isso, né, de forma indireta pela porcentagem de edição, né? Assim, em qual porcentagem de prescrições ou pedido de exame que a gente gerou e que o médico teve que ir lá e voltar a fazer alguma coisa. Para você ter ideia, a gente teve que criar o nosso próprio banco de dados de medicamentos para poder correlacionar essas coisas. No começo a gente fazia lá, eu testei outros transcritores, tá? Assim, às vezes dá, cara, é engraçado, né? Captopril vira Capitão Peru, venlafaxina vem lá faxina, sabe? A gente pegou esses exemplos. Então, assim, a nossa assertividade principalmente para a parte de prescrição, que é onde a gente está mais avançado, né? Que a gente acha que é a filigrana mais difícil, assim, tá muito bacana, tá assim, acima de 90% mesmo, sabe? Então, a gente pega, por isso, pela porcentagem de edição. A parte da transcrição, a gente também consegue separar coisas que são irrelevantes naquela consulta, às vezes. Então, se de repente o paciente entra ali, e como acontece, principalmente na atenção primária, né? Conversa sobre o clima, conversa sobre política, fala um monte de coisa, de repente vai entrar numa questão familiar, que aí sim, para nós vai fazer mais sentido. Então, assim, tem coisas que eu vou conseguir extrair, pegar e guardar nas caixinhas certas. Isso aqui ele está falando de histórico familiar, isso aqui ele está falando de alergia, isso aqui ele está falando de queixa, isso aqui ele está falando de medicamentos em uso. Então, entender realmente o que está acontecendo e gravar nos lugares certos. E tem coisa que eu vou entender que aquilo é irrelevante, que eu não preciso anotar aquilo. Eu vou poluir de informação. Cara, não vou falar, não vou colocar no prontuário o resultado do time de futebol favorito do paciente. E isso melhora a cada dia, é incrível, porque à medida que a gente vai tendo input, vai tendo os registros dos médicos, e a gente tem cerca de 3 mil médicos usando atualmente, a gente vai usando esse modelo, usando essas informações para retreinar. Então, entram médicos de outras regiões do país, entram mais dados de consultas, entram mais dados de prescrições, pedidos de exames e tudo mais, e a gente vai refinando e vai tornando o modelo cada vez mais assertivo. Isso até uma das coisas que eu queria chamar a atenção, que todos os modelos eles vão passando pelos refinamentos, né? Então a gente está num primeiro momento onde o 90% de precisão, cara, é bem bom, porque a gente tentou treinar aqui um modelo específico para anestesia, eu sei como isso é difícil, né? Porque até uns 60%, 70% vai facinho. Cara, para sair de 70 e chegar em 80 dá um trabalho gigantesco. É um salto animal. E aí você tem que identificar o que ele está errando, aí entender por que ele está errando, aí ver como corrige. Às vezes você acha que você vai corrigir de um jeito, aquele jeito não corrige, ou gera daí um outro erro. É um trabalho bem trabalhoso mesmo fazer isso, né? Como é que vocês estão fazendo esse retreinamento, assim? É quase manual, assim, cara? Não é manual, é através de volume de dado mesmo, coletando essa informação. Tem também o feedback dos usuários, então a gente tem um grupo de médicos, de 20, 30 médicos que estão em contato com a gente, sempre que tem alguma coisa diferente, eles sugerem, mandam, então isso é mais no dia a dia, mas
isso é feito em bloco, né? O treinamento ele não é feito a cada vez que dá um erro, eu vou lá e corrijo. Não, a gente vai acumulando isso e depois vai refinando em blocos, né? Periodicamente. Sim, Então, mas essa identificação dos erros e o que precisa ser identificado, olhado, coisa, você tem que fazer manual. quase manual, assim, tem que ver a solicitação, tem que ver o erro, ver o que aconteceu. Então, por isso é para os nossos ouvintes entender, assim, que isso, cara, isso é um negócio que é bem trabalhoso e não é, assim, em questão de 2, 3 meses que vai se resolver. Você vai entrando numa curva de excelência que vai ficando cada vez mais refinado o modelo. A gente tem quase 3 anos de estrada, né? Essa parte, cara, de identificar o que é histórico, o que é alergia, o que não é relevante, como que vocês estão conseguindo trabalhar com isso e como que está a precisão dessa parte também, cara? Porque aí entra já na próxima pergunta que eu quero fazer, como que vocês estão olhando para as especialidades, né? Porque normalmente você tem um problema mais genérico, que é assim, se o paciente usa alguma medicação, se ele tem alguma doença, alergia, vícios, capacidade funcional, que são coisas que a gente acaba perguntando meio que independente do que o cara vai consultar. E depois você vai se aprofundar exatamente ou na especialidade, ou no motivo da consulta em si. Como que vocês conseguem ir estruturando isso, cara? Como que vocês estão trabalhando essa parte e depois também nas especialidades? Legal a pergunta. No começo, como a gente treinou a nossa IA e usou alguns... Porque, assim, na verdade, a gente usa também modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem de terceiros, né? A gente não tem um próprio. A gente orquestra algumas IAs, inclusive da OpenAI, por exemplo, né? E aí a gente aprendeu a como usar cada uma, em que situação usar cada uma, qual que funciona melhor para quê. E a gente também criou alguns modelos de dados que nos ajudam a interagir com esses modelos de linguagem. E aí, tem uma coisa, tem uma hora que eu posso me refugiar na posição de médico, né? Que entra no nível técnico assim, que eu falo, não, eu sou médico, não preciso entender tanto disso. Mas a gente usou, a gente fez o que chama de fine tuning, né? O ajuste fino daquela IA para ela entender especificamente aquela linguagem. Então, assim, eu estou falando aqui do universo médico. E a gente usou as principais terminologias que existem, né? CID, TUS, Classificação Internacional de Atenção Primária, SNOMED, para fine-tunar, que a gente chama, né? Um anglicismo aí, para fazer o ajuste fino desses modelos de linguagem para entender especificamente o Medicase. E aí, depois, muita base de dados para mostrar, cara, esse aqui que ele está falando, né? Muitos prontuários anonimizados para a gente mostrar, esse aqui é uma alergia, esse aqui é um medicamento em uso. E aí fomos a partir primeiro de uma estrutura básica de anamnese, né, de queixa principal, história da moléstia atual, né, aí a revisão dos sintomas, exame físico, conduta e tudo mais. E aí depois fomos fazendo específica por especialidade, sempre trazendo exemplos. Não, vai na cardiologia, pega 100, 200, 300, 500, 1000 registros da cardiologia. Como que os cardiologistas costumam registrar uma consulta? Aí chegamos num formato padrão, aí cria, isso aqui tem um template específico da cardiologia, um template específico da ginecologia obstetrícia. E aí já tem algumas especialidades lá que a gente colocou e tem o genericão da anamnese padrão. E a base de dados de medicamentos, né, que acho que esse é o maior diferencial do Nuve, porque a Nuve não só transcreve a consulta, né? A gente tem algumas empresas que fazem isso, além do Nuve, mas a gente é a única que gera a transcrição da consulta, mas também faz a emissão dos documentos depois. Então, se eu falei com o paciente, olha, eu vou prescrever para você azitromicina 500mg, um comprimido por dia durante 5 dias, e vou te pedir um hemograma, e vou te dar um atestado de 2 dias, a IA, escutando isso, já é capaz de gerar o documento, entender o que é remédio, o que é prescrição, o que é atestado, separar em documento, gerar o PDF, assinar e compartilhar com o paciente. Então, assim, o único assistente de voz que, além de fazer a transição da consulta, gera o documento e compartilha com o paciente, é o Nuve. Tá, então, além de um transcritor, vocês ainda têm um agente de IA com automação para conseguir gerar os documentos baseado
Exato. Qualquer documento ambulatorial. Prescrição, pedido de exame, atestado, relatório, encaminhamento, laudo, qualquer coisa. E inclusive compartilhar. Com um botão eu gero todos os documentos da anamnese para eu conferir, e com o outro eu assino e compartilho. 2 cliques. Então, se eu posso fazer uma consulta sem escrever nada, apertando 2 cliques. Então, não só você está facilitando a documentação, como você já coloca uma camada de automação em cima da própria transcrição, né? Então, você acaba colocando 2 serviços, digamos assim, de IA no mesmo sistema. Exato. Porque senão eu fico brincando que é igual você vai fazer um trajeto São Paulo-Rio, aí você vai num Audi até 2/3 do caminho, agora 2/3 do caminho você desce e pega um ônibus, sabe? É isso, você vai transcrever a consulta, mas na hora que você for fazer o documento, você vai ficar catando milho no teclado, a hemograma, é um negócio assim, cara, meu objetivo é tirar o teclado do consultório mesmo, né? Assim, e transformar aquilo em 2, 3 cliques que eu fiz toda a documentação que eu preciso, pronto. Nos Estados Unidos, a gente observa que eles criaram uma figura que a gente não tem aqui, que é a figura do escriba, né? Que é aquele cara que ficava dentro do consultório mesmo, ou depois com o áudio da consulta, ele sentava lá e fazia a documentação para o médico. E o médico depois conferia e assinava. Não tem isso no Brasil, né? Então, assim, a gente, nos Estados Unidos, teve muito claro essa virada. Eu tive lá esse mês, justamente para pesquisar como que o mercado americano adotou os escribas, os transcritores. E vi que lá a virada foi muito fácil, porque mostrar a redução do custo, tirando uma pessoa que ficava sentada dentro do consultório datilografando e colocar um IA para fazer, né, o ROI, o famoso ROI, tá fácil de demonstrar, né, o retorno do investimento. Quando você está falando que é uma tecnologia nova, que é como a gente está trazendo, né, que é uma novidade para o médico, quando eu mostro para os médicos, quando eu explico o que é, muitas vezes os colegas têm dificuldade de entender, mas quando eu tiro o celular e mostro fazendo uma pressão por voz, o cara fica meio assustado, que não imaginava que aquilo existia. Eu estou trazendo uma coisa nova, a gente fica brincando, estou vendendo air fryer, né? Porque o cara vai falar assim, pô, que isso, para que serve? Não, mas eu já tenho fogão, eu já tenho micro-ondas, eu já sei que eu tenho esquentar a comida do meu jeito. Não, meu amigo, isso aqui você vai esquentar mais rápido e mais limpo, só que você vai ter que cozinhar um pouquinho diferente. Não é igual fazer na frigideira. Então, você tem que se adaptar um pouquinho a essa tecnologia também para me ajuda a te ajudar. Esse é o desafio. Sim. Cara, você consegue contar alguma outra coisa pra gente lá, que você falou que você recentemente estava lá nos Estados Unidos, como que tá sendo essa parte de pelo que eu vejo, que estudo, assim, cara, isso tá bem já avançado, a parte de transcrição lá tá bem mais avançada, como quase sempre, né, as tecnologias lá, ela chega antes, né, cara? Realmente virou, né, assim, o que eu percebi é que não é novidade, os médicos realmente adotaram, é comum você ir num consultório e ter um microfone ligado e aquela consulta está sendo gravada e transcrita e registrada automaticamente no prontuário, tipo assim, já não é novidade, né? Tanto que eu não só escutei os fabricantes, mas eu escutei os relatos dos prestadores que colocaram nos seus serviços, então, assim, já resultados, né, já colheram o resultado dessa virada. Então, realmente não é uma coisa, uma modinha e tal, não, o negócio virou e já mostrou que reduz o tempo de consulta, reduz burnout nos médicos, aumenta a satisfação do profissional e do paciente, melhora a qualidade dos dados. Então, já tem evidência, já tem publicação, já tem relato de caso desses benefícios, né, desse uso. Então, assim, é um custo que se paga. Você tocou num ponto que estava aqui nas minhas anotações que eu queria trazer, cara, que é a questão da qualidade dos dados. A gente espera, isso é uma esperança que a gente tem ainda, que a hora que a IA começar a transcrever isso, ela vai transcrever tentando encaixar aquilo na base de dados que ela tem, ou seja, o teu registro vai ficar muito mais semelhante às bases de dados clássicas, né? Então vai estar o nome do remédio certo, o nome da doença certo, o nome do código da cirurgia vai estar certo, e isso vai trazer um grande avanço, uma grande melhora nas nossas bases de dados. Cara, porque a gente aqui que trabalha com milhões de procedimentos, cara, é um negócio assim que é bizarro. Vou dar um exemplo, código de cirurgia. Cara,
Em vários países você tem uma tabela de código. Aqui no Brasil tem 16. Pois é. E cada hospital ainda faz o pacote, não sei o que, o pacote de cirurgia de vesícula do cirurgião X e cria um código. Aí é o E para código que, pra que que o humano 00000. tem que fazer isso? Por que a gente tem que codificar isso? Qual que é o sentido? Não precisa Pois mais. é. Então, Então, a gente espera, né, que o uso da IA para documentação nos traga bases de dados mais mais claro. estruturadas, mais Eu não tenho adequadas, dúvida mais disso. E aí compatíveis. você pega assim, a gente começa aqui, depois que abre espaço para a gente fazer um monte de coisa. Vamos falar assim, um problema que a gente tem muito grande na gestão da saúde é a variabilidade clínica, né? Vai entrar 10 pacientes com pneumonia, com 10 médicos diferentes, por que cada um vai prescrever de um jeito? Se existem protocolos, se existem melhores práticas, né? Estou dizendo assim, supostamente um mesmo paciente com o mesmo quadro, claro que existem individualidades, né? Mas assim, diante de um mesmo quadro, exatamente igual, você colocar 10 médicos para fazer, você vai ter uma série de respostas diferentes. Então, aplicar protocolos e adotar as melhores práticas, mesmo em hospitais de excelência, é difícil. Por que você pega aqui? Então, quando colocar o CID lá de pneumonia, nós vamos preconizar esse antibiótico, esse regime, etc, etc. Cara, mas você depende da codificação. Você depende do médico ir lá e escolher o CID, colocar o CID. Entende? Como é que eu vou colocar a qualidade para trabalhar em cima de um dado que é bugado, de baixa qualidade, né? Vou te dar um exemplo, cara. Um colega meu me falando isso, que quando o paciente entra e ele está infartando, você coloca o CID de infarto e o sistema te libera uma série de bloqueios de coisas que você tem que fazer para reduzir o tempo porta-balão para fazer angioplastia. Ok, perfeito. Só que aí a gente começou a fazer trombectomia para AVC e o sistema não fazia isso, não te liberava uma série de etapas. Aí o pessoal do PS estava colocando que o código era infarto, e aí, infarto do miocárdio, para poder passar as etapas. Ser humano é Entendeu? incrível, né, cara? Ser humano é Cara, maravilhoso. sensacional, né? Só que para gestão é um negócio que, assim, subiu muito o índice de infarto e não tem ninguém com AVC, cara. Assim, é um Olha o negócio jeitinho brasileiro, não é? sensacional, cara. Mas É, são coisas, cara, é caso real, coisas que acontecem. Bem, isso depende do médico colocar a codificação adequada, né? Aproveitando esse gancho, eu queria trazer uma outra questão, cara. A gente sabe que os nossos prontuários, em geral, eles têm muitas brechas, eles são construídos de maneira inadequada. Informações que deveriam estar, inclusive nas próprias regulamentações, que elas não estão presentes nos prontuários, na documentação em geral. Eu acredito que a IA ela vai nos trazer essa questão assim, ó, cara, esses itens vai ser impossível você esquecer, porque ela não vai te deixar seguir se você não fizer isso. Então é como se você tivesse um supervisor de prontuários, de adequação de prontuários, trabalhando full time em tempo real todo o tempo. Foi um tema discutido lá, né, Augmented Healthcare. Eu achei muito interessante um médico israelense que eu vi. Primeiro, fiquei impressionado o quanto Israel já adota IA nos seus processos, assim. Não é uma coisa que eles estão pesquisando, já está incorporado em vários serviços, várias coisas. Eu achei muito, muito incrível. Mas esse médico que eu ouvi falar, ele falando de cuidado em saúde aumentado, né? Então, se usar... Eu gosto dessa analogia do exoesqueleto, né? Você vestir uma tecnologia, aquela tecnologia te dá superpoderes. Você não coloca ela para te substituir. Você coloca ela e passa a ter uma visão melhor, você começa a ter mais insights e tudo mais. Então, eu fico achando que talvez o prontuário, no futuro próximo, vai ser uma espécie de quase que um pontinho que você vai ter no ouvido ali, que você vai conversando com o paciente. Se você esquecer de perguntar alguma coisa, se de repente alguma coisa te passar de PC, você olha, que tal você perguntar para o paciente isso? Então, assim, sabe? E o prontuário está sendo gerado, os dados estão sendo gerados, mas ela está ali também para te dar algum feedback de algo que você está eventualmente se esquecendo. Nós somos humanos, a gente erra, né?
Então, assim, você esqueceu de uma coisa ou você está passando despercebido e ela pode te dar, olha, você pensou nesse diagnóstico? Será que não vale a pena você perguntar isso? Então, não é só uma coisa, eu mando o áudio, você me devolve, me cospe uma anamnese e eu coloco um Ctrl-C, Ctrl-V no prontuário. Tem que ser mais que isso. Ele tem que trazer insights do que está acontecendo em tempo real para ajudar a tomar a decisão. Sem atrapalhar também, que se começar a perguntar demais, interagir demais, eu vou, de novo, tirar a atenção do paciente e colocar a atenção dele na tela, que é o que eu não quero. O que eu quero é tirar o olhar da tela. Hoje em dia, qualquer consulta médica que você for, o médico provavelmente está gastando metade do tempo sem olhar na cara da pessoa, está olhando na tela. Isso é absurdo. Então, meu sonho é que isso mude, né? Que a gente desvie o olhar e volte de novo a olhar na pessoa. E aí, paradoxalmente, a inteligência artificial nos ajudar a ter relações mais humanas dentro do consultório. É isso aí. É isso que eu acho, cara. Eu também acredito nisso. Um outro item, cara, que na anestesia é bem crítico, e como você trabalhou na parte de gestão, você sabe também, a gente criou uma ideia quase que utópica que criar protocolo resolveria o tratamento dos pacientes. Né? Então você cria uma comissão de pessoas muito boas, muito bem intencionadas, revisa a literatura, coloca, faz um protocolo, e aí aqui na Nestec a gente sempre fala, cara, que o destino de um protocolo é uma gaveta, e ele só sai da gaveta na semana da visita da acreditação, para você dizer que tem protocolo. E aí a gente que olha para os dados, eu falei, cara, o teu engajamento a protocolo tá de 15%. O teu engajamento de protocolo tá de 80%. Tá? Cara, a gente está fazendo agora o observatório 1 milhão de anestesias no ano passado. Até hoje a gente não consegue acertar 100% da dose inicial do Kefazol, né, da cefazolina, antes da cirurgia. É um negócio que tem 30 anos, cara. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Antes de começar a incisão cirúrgica, você tem que fazer um antibiótico. Cara, qual é a complexidade disso? Só que aí eu tenho lá 90% de média em 1 milhão de anestesias. E da repetição da dose, que daí o cara tá no meio lá, fazendo outras coisas, porque ele esqueceu, é de 30%, 25%. Nossa. Cara, um negócio simples. Simples. Protocolo de controle glicêmico, terrível. Controle de hipotermia, ruim, pacientes hipotérmicos. A IA vai nos trazer essa olha aí, para ir te lembrando, assim, ó, você não fez antibiótico, tem que fazer antibiótico. Aí sendo até um pouco polêmico, não é o que eu penso, tá? Mas é o que vai ser uma tendência, fatalmente vai ter gente que vai defender. Vou te dar um exemplo, tem alguns, eu não sei se foi um senador, não sei, entraram com um projeto de lei nos Estados Unidos para me permitir que IA prescreva. Sim. Tá? Você viu essa? Eu vi. Então, assim, cara, será que é um negócio, igual o exemplo que você está dando, que é tão automático? Esse é o protocolo. Você tem que dar, sei lá, é 1 grama, antes, sei lá, quanto que é que tem que dar, não lembro. Eu lembro dessa aula na faculdade, 20 anos atrás, esse protocolo não deve ter mudado, não. Mas será que isso poderia ser auto-administrado? Sabe? Tipo assim, tá protocolizado, esse é o padrão do hospital, o prontuário viu que tem que dar e ele já administra e tem uma máquina que dá? Talvez a gente vai chegar nesse ponto. Acredito que sim, porque assim, ó, se você tem no código da cirurgia adequado, porque a gente, aí eu analiso dados aqui, eu vejo, tem cirurgia que metade dos pacientes recebe antibiótico, metade não, para o mesmo código. Cara, já tem alguma coisa errada, né? Ou seja, daí sim, tendo um código bem registrado, essa cirurgia está indicado, né? É uma coisa muito linear, né? Está indicada antibiótico. O paciente tem alergia? Não tem alergia. Então administra antibiótico. Pronto. Não tem mistério nisso. E tira esse trabalho mental, né? Meramente administrativo do médico. Porque a caneta dele. Exato. A gente, até gravando um outro episódio aqui, a gente tem conversado, eu não lembro quem é que falou isso, cara, mas eu vi isso, não sei quem é que foi, de alguma empresa grande, que falou que a IA ela vai salvar muito tempo antes de salvar vidas, né? Que é o que a gente está falando aqui. Cara, transcrição e automação de documento é um negócio que não vai salvar a vida de ninguém, mas vai reduzir muito tempo, que é o que a gente está
falando aqui. Mas no futuro, né, realmente a gente vai começar a ter coisas de automação, a gente ainda precisa evoluir bastante nisso. Mas pegando esse gancho do antibiótico, cara, infecção cirúrgica segue sendo uma das complicações que traz mortalidade e morbidade para o paciente. Será que de cada 5.000 antibióticos feitos na hora errada, um paciente não infeccionou e fez uma sepse e morreu? Exato, exato. Então, E assim, quando a gente está falando num país da dimensão continental do Brasil, que algumas áreas têm clara deficiência de médico, necessidade de médico, será que se eu liberar 50% ou que seja 30% do tempo desses profissionais para dedicar mais assistência, eu posso estar indiretamente salvando vidas, eu posso estar oferecendo, ampliando o acesso ao cuidado e impactando, tá? Tudo bem. Salvar a vida é um evento muito crítico, mas eu posso estar melhorando a saúde das pessoas e eu entregando mais. Né? E um médico mais concentrado, mais tranquilo, menos estressado, né? Podendo dar realmente atenção ao caso, menos atenção ao computador, ele vai ser mais eficiente, ele vai ter uma prática mais segura, não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, assim, a IA, assim como a internet, a gente já passou por outras ameaças, né, Jorge? A gente viu o Dr. Google aparecer e eles iam substituir, Google ia substituir o médico. Depois a gente viu a telemedicina surgir. Eu já queria fazer há muito tempo, não, a telemedicina vai acabar com a relação médico-paciente. Cara, a gente viu esses grandes vilões, está chegando a IA. Realmente uma transformação que vai acontecer. A gente não pode enxergar nem como panaceia que vai resolver todos os problemas, muito menos como inimigo, porque quem não entrar nessa onda vai ficar para trás, não tem dúvida. É aquela frase que está virando bordão de para-choque de caminhão já, né? Você não vai ser substituído por IA, mas você vai ser substituído pelo profissional que usa, se você não usar, né? É meio que isso, eu acredito muito. Perfeito. Não, concordo plenamente com isso. Eu queria lembrar, até estou fazendo uma outra aula aqui que eu consegui achar. Não sei se você lembra daquela frase quando fizeram o primeiro algoritmo de IA que dava diagnóstico radiológico mais preciso que os radiologistas. Uhum. E aí o cara que desenvolveu o algoritmo, ele falou que a gente deveria parar de formar médicos radiologistas. Acho que o pessoal lembra disso, assim, mas qual que é o detalhe? Você lembra quando foi isso? Que ano foi, cara? Cara, isso foi em anos 2000, sei lá. Foi 2016. Cara, faz 9 anos. 9 anos. Você conhece algum hospital que não tem radiologista? Não. Ou algum radiologista que resolveu virar médico de outra área porque ele não tem mais trabalho? Não, mas ele recebe um pré-laudo. Claro. Né? Ou seja, muda a tua dinâmica de trabalho e a gente é sempre muito mais otimista com a inovação do que ela chega na vida real. Né? As coisas sempre demoram um pouco mais para vir para o dia a dia mesmo. Né? Então, assim, esse médico que eu comentei, me fugiu o nome dele, esse médico israelense que estava contando do sistema de saúde israelense, especificamente do uso de IA aplicado à imagem, né? E ele falou que não tem mais nenhum laudo, nenhuma imagem de radiologia lá que saia sem uma indicação da IA apontando onde provavelmente está a lesão, se houver. Então, qualquer imagem já vem com uma setinha amarela mostrando, ó, parece que tem uma coisa aqui. Cara, o médico vai deixar de olhar outros lugares? Não. Ele vai tomar a decisão? Não. Ele que vai, né, apontar. Mas, assim, se pode ter essa ajuda, né, por que não? Sabe? Exatamente. Gustavo, cara, o papo tá muito bom, né? Se deixar, a gente vai longe aqui, mas a gente está chegando aqui já numa duração do nosso podcast. Chega uma hora que a audiência tem outras coisas para fazer também. Não vai Queria te agradecer muito, cara, por ter compartilhado aqui com a gente. Eu queria que você agora deixasse uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes. E como que o pessoal consegue contatar você, entrar em contato, conhecer o trabalho da Nuve, como que o pessoal consegue descobrir mais aí sobre a Nuve e falar com você? Uhum. Bom, eu acho que nosso site é nuvie.ai, né, quem quiser conhecer o produto lá. Eu estou no LinkedIn, estou nas redes sociais aí também, então nosso Instagram é nuvie.ai também. Eu acho, assim, a minha mensagem acho que é essa, assim, vamos abraçar com responsabilidade e ética essa transformação que vem, não adianta lutar. Isso aí é igual
para quem ainda não conhece bem, quem está cético, quem não está tão antenado, isso aí é igual falar que não vai usar a internet. Hoje em dia, que fala que não vai usar a internet, ela está, né, tá completamente desconectada do mundo. A pessoa que fala, eu não vou usar esse negócio de IA, não vou entrar no chat GPT ou no Gemini, cara, essa pessoa vai ficar obsoleta, vai realmente, vai ser uma diferentona ali, não tá, né? Uma espécie de eremita, né? Você conhece alguém que não usa internet ou rede social? Eu não conheço. A pessoa está desconectada do mundo. E aí eu acho que nós, profissionais, a gente tem que participar disso para a gente garantir justamente a segurança e a boa aplicabilidade. Senão a gente entrega para os fornecedores fazerem, né, empurrarem goela abaixo o que eles acham que é melhor. Se a gente não participa dessa transformação e aponta os caminhos, eu acho que pode ser ruim. Melhor a gente trazer como um benefício próprio, uma ferramenta que a gente pode usar. A ferramenta, por si só, ela não tem juízo de valor, ela não é boa ou ruim. Então, o juízo de valor está na forma como a gente a usa. Certo? Uma ferramenta, uma chave de fenda, você pode usar para apertar um parafuso ou furar a barriga de alguém. Não é a culpa, não é da chave de fenda. Eu acho que é meio que isso. Acho que a gente tem que navegar essa onda de forma responsável e participar dela, usar em benefício nosso e dos pacientes. Tá? Perfeito, cara. Não, concordo plenamente. A inteligência artificial é uma ferramenta e vai nos ajudar em várias coisas, né? Então aqui a gente revisou falar sobre... Há quem acredite que vai ser mais que isso, mas veremos, o tempo dirá. O tempo dirá, né? Algumas coisas vão se provar no decorrer do tempo. A gente está num boom de empresas de IA, vai ter uma consolidação de mercado, com certeza, como em todas as áreas, todos os produtos. Algumas vão ficar pelo caminho, algumas vão crescer, algumas vão pivotar, vão trazer novos produtos, vão existir uma consolidação, e daqui a alguns anos a gente está no primeiro pico, né, na primeira onda de empresas de IA, e em breve a gente vai ter mais produtos mais maduros, mais consistentes, com resultados claros, bem demonstrados, com retorno sobre investimento, e aí a gente entra numa fase mais madura da tecnologia, como todas as tecnologias, né? Elas passam pelos seus ciclos. E eu espero ver empresas brasileiras também, não só Big Techs, né, navegando essa mudança aí, quem sabe produtos nacionais também para a nossa realidade. Perfeito, cara. Acontecendo. Bom, Gustavo, muito obrigado. Eu queria só recapitular. A gente falou aqui sobre documentação através de IA, então só não transcrevendo, mas trazendo também automação para prescrição, geração de guias, documentos, que é algo que interessa a todos os médicos. Né? Nosso trabalho, ainda a gente perde muito tempo fazendo documentação, em torno de 30%, 50%. E eu não tenho dúvida nenhuma que a IA vai nos ajudar muito com essa parte de documentação, parte médico-legal, prontuários mais adequados. Isso vai nos propiciar, no futuro, a gente ter uma base de dados construída de uma maneira mais adequada, que vai possibilitar novas análises, vai possibilitar novos modelos. Então, a gente está num caminho de evolução através da IA, como ferramenta. Nós vamos ter grandes benefícios de começar a utilizar essas ferramentas agora e vamos ter benefícios futuros da construção de novos prontuários adequados, que vai ser a base de conhecimento para os próximos ciclos evolutivos, porque toda a tecnologia ela tem os seus ciclos. Eu queria também convidar os nossos ouvintes, né, lembrar o pessoal que a gente tem mais 6 temporadas já gravadas. Quem não escutou pode maratonar, tem muito conteúdo bem interessante sobre vários aspectos: inovação, tecnologia, assistência, gestão, operação, finanças. Tem sobre todos esses assuntos no nosso podcast. Queria agradecer muito a nossa audiência, em especial o Gustavo, que compartilhou aqui com a gente toda essa história, esse trabalho e a sua visão aí sobre IA, de quem está fazendo isso no dia a dia, né, Gustavo? Não é só fazer post no LinkedIn, cara que está no dia a dia fazendo IA mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Um abraço. Abraço, até a próxima.